Galera, vamos hoje uma aula muito massa, representação de dados em tabelas e gráficos. Nada mais é do que uma parte da estatística, estudar os gráficos, analisar gráficos. Isso aqui é muito comum nos vestibulares atuais. Enem mesmo vive caindo, Enem. Vou fazer cada questãozinha bonita do Enem. Então temos várias formas de representar os dados dentro de tabelas e gráficos. Para começar, eu já trouxe aqui, por exemplo, uma estatística do Enem. Quero saber o que mais caiu nas últimas 577 questões do Enem. Diga aí, olha lá. O que mais caiu foi matemática básica, disparado. 226 questões. 65 questões foi funções, aquela parte da álgebra. Geometria espacial e plana. Temos aí em terceiro e quarto lugar 57 e 28 questões. Depois temos estatística, que é o que a gente vai estudar hoje. E depois os outros, o resto 157. Quer ver outra maneira de colocar esses dados, inclusive com mais riqueza de detalhes? É eu trazer um gráfico. Lá eu tinha uma tabela, onde eu te coloquei todas as questões. Aqui é um gráfico. Olha só, de tudo que caiu, quase um quarto de todas aquelas 577 questões foi grandezas proporcionais. Não sei se você lembra, quase a metade era matemática básica. Dentro da matemática básica, quase um quarto grandezas proporcionais, 24%. Então, se fosse 25%, seria exatamente um quarto. E perceba que visualmente fica muito fácil de analisar. O que mais cai? Disparado, é quase um quarto. Dá para ver aqui, né? Se eu dividisse em 4 partes, quase um quarto dela, grandezas proporcionais. Aí depois vem funções, geometria espacial, geometria plana, e aqui vai todos os dados das últimas 577 questões. E aí existem várias perguntas que eu posso fazer para ter ideia. Por exemplo, eu poderia perguntar quanto vale esse ângulo aqui, ó, essa abertura, ou desse aqui, ou de funções. Ah, seria muito fácil. Você quer ver? Se fosse 100%, o ângulo seria 360 graus. Mas como ele é, por exemplo, funções 11%, o ângulo vale x. Pronto, uma regrinha de 3, você mata ela. Fácil, fácil. Então, tem muitas perguntas que eu posso fazer aqui. Então, a gente tem que aprender a analisar e a enxergar e extrair os dados dos gráficos. Uma forma de representar diagramas de colunas. Olha só, eu só te dou esse gráfico, eu já posso fazer várias perguntas. Por exemplo, quantas residências que nela residem 3 pessoas? Tem que aprender a ler gráfico. Você está vendo que ele tem colunas, né? O que essas colunas estão me dizendo? Vamos ler, vamos ler. Meu eixo Y, frequência de residência. Frequência, quantidade. E o meu eixo X, número de pessoas residentes. Por exemplo, eu perguntei quantas residências que nelas residem 3 pessoas. Para que morem, né, 3 pessoas em uma residência, nós vamos ter um total de 6 casas ou 6 residências, morando 3 pessoas nela. Aí tem gente que fala assim, ideia, como é que eu vou saber quanto que é isso aqui? Ele não está muito exato. Ele está entre 2 e 4, mas não sei quanto. Meu filho, quantos números inteiros tem entre 2 e 4? É claro, é só o 3. Então, fica fácil, fácil, fácil de analisar. Vamos ver? Nós temos uma casa morando uma pessoa nela. Nós temos 3 casas morando 2 pessoas nela. 6 casas morando 3 pessoas nela. 13 casas morando 4 pessoas nela. Já dá para ver que a maioria das casas moram 4 pessoas. E por aí vai. Nenhuma casa morando 7 pessoas. E aqui, por último, 2 casas que moram 8 pessoas nela. Orra, coisa, hein? Galera. Se as colunas estivessem justapostas, ela seria essa representação chamada de histograma. Histograma nada mais é de diagrama de coluninha, só que essas colunas todas grudadas. Pois bem, eu posso te dar os mesmos dados, tá? Frequência de residência, número de pessoas residentes, inclusive os dados são mesmos, através de polígono de frequência. Como se fosse um plano cartesiano com pontos no plano cartesiano. Pensa nesse pontinho aqui, pensa nesse pontinho, tem uma casa morando uma pessoa, 3 casas morando 2 pessoas e assim por diante. Então, em vez de colocar aquelas colunas, eu simplesmente coloquei os pontos para eu enxergar cada uma delas. Beleza? Já te mostrei a parte gráfica em setores circulares, né? Ou também conhecido como pizza. Vou pegar esses dados, a gente viu a do Enem.
que eu te mostrei aquelas do Enem, que 1/4 da prova, quase 1/4, né, eram grandezas proporcionais. Mas eu posso pegar, sei lá, peguei outro exemplo aqui, shampoos A, B, C e D, são as marcas de shampoo, quantidade de pessoas que gostam de cada um dos shampoos. Perceba que existem um número de pessoas que votaram, um número de mulheres que votaram naqueles shampoos, frequência acumulada e frequência relativa. Qual a diferença disso? Frequência absoluta, acumulada e relativa. Se eu falasse para você assim, ó, olha, eu fiz uma pesquisa aí no seu colégio e eu vi que 3 pessoas vão fazer medicina. E aí, é muito ou pouco? Sabe o que você vai falar? Depende. Se eu te falar, olha, eu fiz perguntas, deixa eu ver, eu perguntei para 3 pessoas mesmo. Aí quer dizer que aquelas 3 pessoas é pouco ou é muito? É muito. Quer dizer que de 3, as 3 querem medicina? 100%! Todo mundo que eu perguntei queria medicina. Agora, se eu falasse assim, ó, olha, 3 pessoas queriam fazer medicina e eu perguntei para 100 pessoas. Orra, ficou muito pouco. Isso é frequência relativa. Por isso que muitas das vezes a frequência absoluta não me diz muita coisa. Eu fiz uma pesquisa e 2.000 pessoas querem votar no candidato A para presidente, sei lá. E aí 2.000 pessoas é pouco ou muito? Depende. Se eu perguntei para 3.000 pessoas é bastante, mas se eu perguntei para 1 milhão de pessoas é pouco. Entende? Então, frequência relativa é em relação ao todo, por isso que ele vem em porcentagem. Frequência absoluta é o total de pessoas e a frequência acumulada, sabe o que é? Olha como é simples de ver. Quantas pessoas gostam do shampoo A? 80. Frequência acumulada 80. Quantas pessoas gostam do shampoo B? 120. Com aquelas 80 que eu já tinha, mais 120, vai dar um total de 200. Quantos gostam do shampoo C? 160. Mas eu já tinha 200 aqui, né? Mais 160 vai dar 360. E aí, do shampoo D, 400, com as 360 anteriores, vai dar um total, frequência acumulada, de 400, que é o número total. Beleza? Já vou fazer mais um exemplinho para ficar bem claro. Olha só isso aqui, distribuição de frequências. Se eu colocar aqueles dados que eu te mostrei naquela tabela aqui, eu tenho em fatias de pizza, setores circulares, e aí eu posso fazer várias perguntas, como eu já te falei. Quero saber quem é o ângulo, enfim, várias perguntas que eu posso fazer aí. A proporção deles em relação ao todo, que eu já coloquei aqui, que é a frequência relativa. E ele fica muito fácil de enxergar quando eu tenho setores. Elas podem estar juntinhas, formando a pizza inteira, ou quebradinhas, como aqui. Eu quis separar para ficar mais visível, ficar mais bonitinho, mas não precisa estar separadinho, tá bom? Vamos para a próxima, distribuição de frequências. Para te explicar a distribuição de frequências, deixei um textinho aqui para você ler, se você quiser, mas eu gosto de ir para o exemplo. Meu exemplo, eu fui lá e eu fiz uma pesquisa em 40 residências e aqui estão os dados, quantas pessoas moram em cada uma dessas residências. Olha aí. Então, primeira, bati lá na porta. Oi, quantas pessoas moram aqui? Primeira respondeu 4, depois 4, depois 4, 5, 4, 1 e assim vai. Vamos lá? Quantas pessoas, aliás, quantas casas moram nela uma pessoa? Uma só. Como aqui eu tenho uma frequência acumulada até o momento foi 1. Qual é a frequência relativa? É 1 dividido pelo total, que ele vai dar exatamente 2,5%. Mas daqui a pouquinho você vai entender melhor. Quantas pessoas moram 2? Vamos ver? Uma, conta comigo. 2, 3. Então, nós temos 3 pessoas. Qual é a frequência acumulada? Já tinha uma. Com aquelas 3 vai dar um total de 4. E aqui é fácil de ver, né? Se uma pessoa, aliás, uma residência vai dar 2,5%, quer dizer que 3 residências é o triplo, 7,5%. Quantas moram 3? Conta comigo, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 pessoas que moram, 3 pessoas nela. Aliás, 6 pessoas não, 6 residências. Qual é a frequência acumulada até o momento? Já tínhamos um total de 4 que estava aqui, mais aquele 6 vai dar 10. Você sabe me dizer quanto vai dar aqui? Quanto? Boa! 15%. Dé, por que 15%? Como é que você sabe? Se 3 era 7,5, então o dobro vai ser o dobro. 15%. E assim vou indo. Quantas residências moram 4 pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continue. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não acaba nunca. Acabou.
13. Frequência acumulada, 10 mais 13, 23. Qual é a frequência relativa? 13 vezes 2,5%. Vai dar 32,5%. E assim eu vou pegando cada um dos dados. Já vou preencher um pouquinho mais rápido aqui. Vai dar 11, frequência acumulada 34, 27,5%. 6 pessoas morando nela, 4. Então vai dar frequência acumulada 34 mais aqueles 4, 38, que vai dar 10%. Aqui nenhuma pessoa, continua 38 acumulada, 0%. E ali para acabar, temos 2 pessoinhas que fecharam as 40 residências, 5%. Se eu quisesse saber só uma porcentagem aqui, por exemplo, 32,5%, eu quero saber como é que eu faço para chegar aqui. Ora, aqui eu tenho um total de quantas residências que moram 4 pessoas? 13. 13 de 40. De novo. 13 de 40. Quê? 13 de 40! Se é 13 de 40, é só dividir 13 por 40. Na hora que você divide, ele vai dar exatamente 0,325, ou seja, 32,5%. Lembra que é só multiplicar por 100 e eu chego nele. Pois bem, agora que eu aprendi a enxergar, vamos fazer uma questãozinha. Dá uma olhada aqui. O entrevistador do IBGE visitou numa comunidade carente em Florianópolis para determinar a renda salarial mensal em salários mínimos de cada família. Porém, ao entregar a tabela para a central, notou que esquecera de preencher os números referentes à frequência absoluta de cada uma das classes, como mostra a tabela abaixo. Ele esqueceu a frequência absoluta, mas ele colocou acumulada. Com isso, eu consigo descobrir cada um deles. Você quer ver? Frequência acumulada. Para isso, vamos montar mais uma aqui, uma coluna, né, com a frequência relativa. Vamos pensar? Se até o momento a frequência acumulada foi de 20%, e eu só tenho esse cara, quer dizer que aqui vai ser exatamente 20%. Frequência acumulada até aqui, 50%. Isso aqui eu tinha 20, mais esse cara tem que fechar os 50%, então aqui vai ter 30%. Até o momento já foram 50%. E a acumulada aqui é 85%. Até o momento foi 50%, é 85%. Então aqui fica 35%. Até o momento deu um total de 85%. E lá é 100%, quer dizer que aqui é 15%. Pronto. A partir daqui, fica muito fácil você pegar a frequência absoluta de cada um deles. Eu sei que o total são 500 residências. Quantas delas até 2 salários mínimos? Vamos ver? 20% das 500 residências. 20% de 500. Vai dar 100. Quantos de 2 até 4? 50%, aliás, 30% de 500, que vai dar 150. E quantos de 4 até 6? 35% dos 500 e, para acabar, 15% dos 500. E com isso, eu matei toda a tabelinha. Você entendeu bem? A diferença entre frequência absoluta é a quantidade de vezes que apareceu. Frequência acumulada é o até então, é a soma dele total. Posso fazer a frequência acumulada em porcentagem, como é esse caso, ou em números, como seria o caso anterior, que se eu quisesse colocar aqui em números não seria difícil, né? 100, aqui seria 100. 100 mais 150, 250. E perceba como os números batem. 250 é exatamente 50% do total. Mas é claro que tem que bater. Matemática ela é perfeita. E aí, com isso, eu consigo completar todas elas. Foi beleza? Vamos mais uma. Aqui eu trouxe um gráfico em colunas e eu vou fazer perguntas. Eu quero que você olhe para esse gráfico e responda, tá? Primeiro vamos aprender a ler. Temos aqui bife magro, camarão, carne de porco, fígado, frango e lula. Já estou entendendo que ele está falando de comida. E ele está me falando a quantidade que nós temos de gordura saturada em decigramas a cada 100 gramas, esse azulzinho que está aqui, e o colesterol em miligramas a cada 100 gramas também. Tá bom? Por exemplo, o bife magro, nós temos 27 decigramas a cada 100 gramas e nós temos 56 miligramas de colesterol a cada 100 gramas. O fígado, olha esse cara aqui, nós temos 25 decigramas de gordura saturada e temos
372 miligramas de colesterol a cada 100 gramas. É isso que o gráfico está me dizendo. É você olhar, enxergar, olhar a coluna, olhar a linha, eixo X, eixo Y, os dados que ele me deu. Daí para frente, pode me perguntar o que for, fofo. Letra A. O fígado tem menos colesterol que a carne de porco. Não vou nem responder, né? Olha o colesterol do fígado. Ai! Carne de porco, seja lá qual for, você, carne de porco, é menor. Então, o item A, falso. Mas só por curiosidade, carne de porco era 80 e o fígado 372. Letra B, a menor quantidade de colesterol é no bife magro. Tem gente que se deixa levar pela frase bife magro. Ah, é magrinho, então tem pouco colesterol. Verdade. Calma, olha o gráfico me diz tudo. Ele quer saber colesterol, né? Colesterol é o vermelhinho aqui. Colesterol menor deles, opa, é o camarão e não bife magro. Falso. Letra C. A maior quantidade de gordura é no fígado. O cara faz, ai, fígado. Não, esse aqui é colesterol. Gordura é o azulzinho. A maior quantidade de gordura é na lula. Então, item falso também. Letra D. O frango possui mais colesterol que carne de porco. Frango, colesterol, 80. Carne de porco, 80. Mesma quantidade. Surpresa para você, surpresa para mim também. Falso. Letra E. O fígado possui 218 miligramas de colesterol a mais do que a lula. Então, se eu pegar 154 e somar 218, ele vai fechar 372. Item verdadeiro. Fofo, né? Gostei. Vamos mais uminha. E aí, vai encerrar a aula. Presta bem atenção. Questão do Enem. Questãozinha do Enem. Uma falsa relação. O cruzamento da quantidade de horas estudadas com desempenho no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, PISA, mostra que mais tempo na escola não é garantia de nota acima da média. Então, ele me deu um gráfico ali. Olha o que esse gráfico está me dizendo. Esse eixo X está me dizendo horas de estudo. Horas de estudo. E aqui está me dizendo notas. Notas. A média é exatamente aqui no meio. Ou seja, quem está acima para cá está acima da média e quem está abaixo da média, claro. Aí ele fez assim, ó. Dos países com notas abaixo da média. Nesse exame, aquele que apresenta maior quantidade de horas de estudo. Horas de estudo. Então, quanto mais para a direita, ele tem mais horas de estudo. Quanto mais alto, maior é a média. Por exemplo, a Finlândia tem pouquíssimas horas de estudo e tem a melhor média. Isso quer dizer que tem um ótimo rendimento. Mas não foi isso que o Enem perguntou. O Enem perguntou daqueles que estão abaixo da média. Abaixo da média é todo mundo que está para baixo do eixo. Então, nós temos lá a Rússia, Portugal, México, Itália e Israel. Qual deles tem a maior quantidade de horas estudada? Qual deles tem a maior quantidade? Quanto mais para a direita, maior quantidade. Então, quer dizer que vai ser Israel. Viu? Foi fácil, é só enxergar, aprender a ler gráfico. Isso é o que cai muito, muito no Enem. Então, gabarito, letra C, Israel. Foi fofo, né? E aqui com isso encerramos a nossa aula. Um beijo para vocês. Te vejo na próxima da Tia Dedé. Tchau!